Oi, vem sempre por aqui. Hoje um vídeo que vai esclarecer para você as principais causas de perda de apetite do seu pet. Ah, doutor, é mesmo que a Chimbica, a minha gatinha lá em casa, ela não tá comendo direito, doutor. Por que será que tá acontecendo isso com a Chimbica? Fica aí e assiste, você não vai se arrepender. Primeira coisa, é importante que você saiba se o pet, além da perda de apetite, além de se alimentar menos, ele está apresentando outros sinais, como o emagrecimento, a apatia, a prostração, o vômito, diarreia, dor, incômodo. Caso isso esteja acontecendo, não preciso nem falar, né? Leve ao serviço veterinário. Vamos separar as causas de perda de apetite em dois grandes grupos. Primeiro, as causas emocionais e comportamentais. Segundo, as causas clínicas, físicas, médicas. Então, nesse primeiro grande grupo, que são de alterações emocionais, comportamentais, vamos iniciar com a ansiedade e a depressão. Sim, os cães e gatos também sofrem com esses problemas. E esses são problemas que acometem principalmente os pets que ficam tempos sozinhos em casa, principalmente cães. Os cães, algumas raças específicas, são um tanto quanto carentes, como Shih Tzu, como o Spitz, como o Lhasa, Maltês, geralmente pets que vivem só dentro de casa, que não tem espaços para se locomover, para correr, ou não tem outros animais ali para interagirem, eles ficam muito ansiosos e tristes, deprimidos na ausência dos tutores. Alguns pets ficam só esperando o tutor voltar e não se alimentam enquanto o tutor sai. Então, nesse caso, o problema ele não é tanto um problema fisiológico, mas sim um problema comportamental, um problema emocional. O pet pode não gostar da comida que você está fornecendo. Então, caso você esteja trocando de ração, isso pode acontecer. O pet não gostou da ração que você está fornecendo agora e por isso não quer comer. Se você vai trocar de ração, o ideal é que você faça uma troca gradativa. E aí você consegue observar se ele está separando a ração que ele mais gosta de comer com a que ele menos gosta, que vai ficar lá na vasilhinha. Quando você vai trocar a ração, gente, você vai fornecer a ração antiga em maior quantidade, 80%, 90%, e a ração nova em menor quantidade, 10%, 20%. E aí, vendo que ele está aceitando bem, você aumenta essa proporção. Aí 70-30, 60-40, 50-50, 40-60, e aí vai 80-20, 90-10, até ter totalmente só a nova ração. É comum também que os pets eles enjoem da ração que ele já está comendo, eles estão enfarados de comer aquela mesma ração e aí acabam comendo menos ou não comendo. Nesse caso, uma estratégia é trocar os sabores das rações. E você tem que observar se quando você troca o sabor ou a marca da ração, se o pet além de se alimentar bem, ele fica bem com a ração, não tem vômitos, não tem diarreia. E é muito importante você entender que os agrados que você fornece, os petiscos que você fornece, além da ração, podem atrapalhar o apetite do pet. Eu não sou contra a alimentação caseira. Se você tem condição de levar o pet a um nutricionista veterinário, fazer uma alimentação balanceada, preparar as marmitinhas do seu pet, ótimo, faça isso, muito melhor para ele. Agora, se você não tem essa condição, esse tempo ou essa grana, cuidado com o que você fornece além da ração. A ração já é balanceada. Se você ficar fornecendo outros alimentos, bolo, biscoito, pão de queijo, o queijo, eu falo pão de queijo porque eu sou mineiro, aí aqui a gente fornece bastante, né? Doce, nem pensar, mas fruta, verdura, que na maioria das vezes não tem problema, mas em excesso pode gerar um extasiamento desse pet. Ele vai ficar já ali satisfeito. Se você tiver uma criança, um filho, uma filha, e todo dia de manhã você fornece um sorvete para ela, uma banana split, aí um brownie, um chocolate para ela comer, qual a chance dela almoçar bem? Vai ser pequena, porque logicamente que ela vai comer o sorvete ali com um apetite voraz, é o que ela quer mesmo, ela vai comer. Mas quando for a hora do almoço, que pode ser um alimento para ela menos apetitoso, ela não se alimentará por estar satisfeita. A analogia é a mesma, se você fica fornecendo agrados, petiscos para esse pet, quando chega o momento dele comer a ração, é claro que a ração vai ser menos interessante, ele vai ficar esperando você fornecer um novo agrado. E ele não vai comer a ração. E a maioria dos tutores fazem o quê? Dão um agrado. Oxa,
o totozinho, ó, não tá comendo nada, eu vou dar um pão pra ele, dá o pão pra ele, Márcio, dá o pão aí pra ele, coitadinho, comeu nada hoje. E aí o pet ele vai entendendo que é só ele não comer a ração que já já chega o agrado para ele. Estresse, no caso dos gatinhos, né? Os gatos eles são mais estressados, mais sensíveis. Se ele viver num ambiente que há brigas, disputas, poucos vasilhames de ração, de água, poucos banheirinhos para ele se aliviar, ele acaba ficando muito estressado e o cortisol, a adrenalina, vai reduzir o apetite desse paciente. Questões climáticas. No caso de épocas muito quentes, é comum que os animais comam menos, assim como nós também. O paciente ele fica com menos apetite quando o calor ele é extremo. E no caso dos gatos, eles são muito sensíveis ao frio também, porque eles são mais preguiçosinhos. Alguns cães também são mais preguiçosos. E no caso do frio, alguns animais ficam ali dormindo o dia todo, principalmente os mais velhinhos, e não se levantam nem para comer. Pets que são adotados recentemente, então uma adoção recente, o pet por estranhar um novo ambiente ou sentir saudade dos seus irmãozinhos, da mamãezinha, ele pode não querer se alimentar no primeiro momento, por estar triste, magoado. Troca de dentição, no caso aí dos filhotinhos, né? Os cães e gatos, por volta dos 3 aos 7 meses, eles vão trocar os dentinhos e aí pode ficar sensível e isso gerar uma redução do apetite. Ou o paciente pode até ter apetite, mas se alimenta menos pela dor. E no caso das fêmeas, tem o cio, ou um período pós-parto, ou mesmo quando ela é afastada das suas crias. E aí o cio pelos hormônios, o pós-parto também de forma hormonal e o afastamento das crias por uma questão mais sentimental vai reduzir o apetite dessa fêmea. E no caso do macho, que está próximo à fêmea com cio, ele fica tão atraído pelos hormônios da fêmea, ele fica tão interessado em fazer a cruza que muitas vezes ele se esquece de comer. Agora as causas clínicas de perda de apetite. Vamos começar com uma que é específica dos gatos, que é bola de pelos. O gatinho com bola de pelo, ele pode ter ali estímulos de engasgo, pode ter um desconforto gástrico ou pode ter até uma redução da defecação e as fezes ficarem ressecadas por conta do excesso de pelos no trato intestinal. Se o pet ele estiver ali com desconforto abdominal, ele estiver tendo engasgos, mesmo sem conteúdo, mesmo que essa bola de pelo não saia, ou estímulos de vômito, então isso pode estar acontecendo. Nesse caso, existem pastas que a gente usa, coloca na patinha e depois o gatinho vai lamber para facilitar a expulsão desses pelos. Porém, o ideal é que você leve o paciente a uma consulta veterinária, porque pode estar associado com outros problemas. Gastrite medicamentosa, essa pode ter tanto em cães quanto em gatos. Eu estou atendendo uma paciente, gente, que ela teve que ser internada num pós-cirúrgico, não por causa da cirurgia, mas porque as medicações, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais e antibióticos, eles vão gerar uma irritação na mucosa gástrica. Por isso que a maioria desses medicamentos eu recomendo que seja fornecida com alimento. Porque se você fornecer esses medicamentos em jejum, ele pode gerar uma irritação da mucosa. Cuidado, porque não são todos os alimentos que podem ser fornecidos com alimento ou com todo tipo de alimento. Consulte o médico veterinário. E aí, no caso da gastrite medicamentosa, além da perda de apetite, o pet pode ter também vômitos, é muito comum. A doença periodontal, então o paciente que está com a boca inflamada, porque tem muitas placas, cálculos dentários, placas bacterianas. Isso gera uma inflamação, uma dor na gengiva, na boca do animal como um todo e na raiz dentária. Muitas vezes, quando essa é a causa, a gente percebe outros sinais, como um odor. A boquinha do pet fica fedendo mesmo, um mau hálito. Além disso, a gente pode até ver alguns dentinhos bambinhos, aquela placa bacteriana, né? Aquela placa amarronzada ou uma coloração assim caramelo, diferente da coloração do dente, presa nesses dentinhos. E às vezes fica até inflamado, a gengiva fica avermelhada ou você olha por fora e pode ter alguma fístula com secreção nessa região aqui, né, dos músculos mastigatórios, do maxilar do paciente, pode ter uma fístula ou está inchado e dolorido. O pet, quando você toca na boca, ele tem uma doença periodontal avançada, você toca e ele vai querer te morder. Ele de jeito nenhum quer que você mexa na boca dele. E outro sinal é a salivação, às vezes até com sangue também, e o pet ele chega a ter apetite, ele vai na vasilhinha de ração, ele às vezes até tenta comer, mas não consegue. Nesses casos, o ideal é fornecer alimentação pastosa, mas claro, levar o pet ao médico veterinário para ser feita a limpeza desses dentes e até a extração de alguns dentes que podem estar comprometidos.
Doenças infecciosas, no caso dos cães, mais comum aí, sinomose, leishmaniose, hemoparasitose. No caso dos gatos, a FIV, a FeLV, a micoplasmose, elas vão gerar redução do apetite. Mas no caso dessas doenças, vão gerar outros problemas, outros sinais, além da perda de apetite. A apatia, né, que é a prostração, o emagrecimento, o vômito, diarreia, problemas de pele muitas vezes. Doença do sistema digestório, então o paciente que ele tem uma gastroenterite, uma inflamação ali do estômago, intestino, ele vai ter uma redução do apetite. Pacientes com problemas hepáticos também vão comer menos muitas vezes e também com problemas pancreáticos. Agora, esses probleminhas eles vão ser acompanhados de outros sinais, como vômito, diarreia, a dor abdominal. Paciente com doença renal, infelizmente, a gente atende bastante pacientes com doença renal, já com uma insuficiência. Nesse caso, gente, é um quadro muito triste. O pet ele fica um tanto quanto prostrado, ele perde o apetite, tem também vômitos, diarreia, fica muito desidratado. Nesse caso, leve imediatamente ao médico veterinário. Doenças hormonais, como o hipotireoidismo, a diabetes já no estado mais avançado, porque no estágio inicial a diabetes gera polifagia, mas no estágio mais avançado ela pode gerar redução do apetite, principalmente com uma complicação que é a cetoacidose. Mas também haverá outros sinais. E por fim, mas não menos importante, as neoplasias, os tumores malignos ou o câncer. Infelizmente, os pets também são acometidos por isso. E assim como nas pessoas, essas doenças também vão gerar uma redução do peso, um emagrecimento e uma perda de apetite dos pets. E para a gente evitar a perda de apetite desse pet, a gente deve aí fornecer um ambiente seguro, confortável, ração de qualidade, palatável para ele. Não é que você não pode dar nada além da ração, mas que seja de forma comedida, que seja de forma controlada. Não adianta você fornecer uma ração de qualidade, mas ele vem entupindo esse pet de outros alimentos. Nesse caso, como eu já disse, ele vai comer menos mesmo a ração. Além disso, vacinação, vermifugação e consultas periódicas do médico veterinário para você se certificar de que o paciente está bem de saúde. E é isso, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!